E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal, no vídeo de agora trazendo as últimas notícias do São Paulo, reviravolta no caso Oscar. Vocês viram aí o fuzuê que ele e a esposa causaram nas redes sociais. A patrocinadora do São Paulo está disposta a bancar o salário do Oscar, mais ou menos o que acontece lá no Corinthians com o Memphis Depay, e também um novo patrocínio que o São Paulo fechou. Vai entrar uma grana boa e eu vou explicar tudo para vocês. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai estar assistindo os vídeos juntos aí. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar sobre o Oscar, vai falar sobre o patrocínio e eu vou estar explicando todas essas histórias para vocês. Beleza? Crédito Stories, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Jogador saindo do tricolor? Pois é, né? Informações aí pingando agora nesse mercado da bola. Muita gente pode estar de saída do São Paulo. Os dois principais aí, eu diria, o Galopo, jogador argentino que o Santos está interessado na contratação dele. As tratativas estão rolando. O Santos até está tentando uma negociação por empréstimo, Paulo. O São Paulo não está muito assim a fim de negociar com um rival direto. Mas o São Paulo sabe que precisa aliviar a folha salarial para o ano que vem, se quiser fazer grandes contratações. O Galopo passou por uma artroscopia no joelho agora nesse final de ano, está machucado, mas é um cara que no ano passado foi muito importante para o São Paulo, especialmente no começo de 2023. E também quem pode sair é o Wellington Rato, pode ir lá para o Vitória. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, deu uma entrevista para os amigos do GE, disse que a negociação está rolando. E o Thiago Carpini, que trabalhou com o Rato aqui no São Paulo, é o técnico do Vitória e disse que o jogador quer ir para o Vitória. Então aí se o jogador quer, também já é meio caminho andado, né, Paulo? Isso aí vem toda aquela questão, né? Primeiro que o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Aí você pega, se desfaz de um jogador como o Wellington Rato, que sempre entrava no segundo tempo. Ou seja, é um jogador importante. Aí vem uma maratona de jogos. Você vai precisar de jogadores. Galopo, eu particularmente, é um bom jogador. Também acho. Mal aproveitado no São Paulo. Eu também acho. Mal aproveitado no São Paulo. E aí o garoto também tá vendo a insatisfação, quer sair. Mas são jogadores que não dá para você se desfazer. Até outro dia nós estávamos falando do Luciano. Né? Como que você vai se desfazer do Luciano? Vai pôr quem no lugar do Luciano? Aí é meio complicado esse negócio de São Paulo. Quer se desfazer de todo mundo e quem vem? Ninguém? O Wellington Rato, nessa temporada, ele não fez um bom 2024. Fez um gol só, mas no ano passado foi essencial para a conquista da Copa do Brasil. É um jogador que eu também não abriria a mão, porque o São Paulo ali naquela posição, você tem o Lucas, que às vezes pode jogar no meio, você tem o Eric e o Ferreirinha, mas é isso, a temporada é longa. Então, de repente, você perde um, dois, você já está desfalcado de um cara que já conhece o clube. E é um jogador que bate bem, bola parada. Tem o chute forte, cruzado, tal, aquela quando ele puxa para canhota, enfim. Eu não abriria a mão, é um atleta que se for para o Vitória vai fazer reforçar falta, o inimigo. vai reforçar e vai fazer falta para o São Paulo. Inclusive, a gente preparou uma tela aí, nos mesmos moldes ali do Palmeiras, para a gente falar de alguns jogadores que podem aí estar saindo Mas do o São tricolor. Paulo também vai acabar com esses jogadores? Depois ele falou que não vai contratar. O que é É que o isso? São Paulo ele tá naquela fase de preciso liberar gente para contratar, porque tem o fundo no ano que vem, não vai poder gastar muito Mas vai, dinheiro, então tem que precisa liberar. liberar para contratar? Como se não vai contratar porque não tem O dinheiro? São Paulo ele quer liberar R$1,5 milhão por mês na folha salarial para conseguir fazer uma grande contratação no ano Eu que não vem. sei, mas eu ouvi que o São Paulo tem um elenco de 30 jogadores. É por aí. 30 e jogadores. poucos. Tem jogadores que a gente sabe nem quem é. Então vamos ver. Tem jogador que a gente sabe. Esses que a gente sabe quem é, por que não fica O quieto? Galopo é um jogador Por interessante. exemplo, o Galopo. Vocês acham que tem que ir embora o Galopo? Eu não Eu acho. acho que não. Eu não acho. Até De porque o jeito São Paulo nenhum. quer contratar um centroavante. Então, O Zubeldia já disse que quer aumentar a concorrência ali. E é um cara que em dado momento no ano passado foi artilheiro do São Paulo. Então assim, o cara tá ali, ele resolve, é bom jogador. São Paulo investiu uma bala para contratar ele. volta. Eu não abriria a mão. telinha. Galopo, a gente acha aqui que não tem que sair unânime. Wellington Rato. Também não. Também não, ó, Casares. Olha não. aqui, ó. Unânime. Não tem que sair o Rato. Terceiro, quem é? O Nestor, Rodrigo Nestor. Esse eu acho que ele quer ir.
É a mesma história do Rony. Aí, Ele quando quer ir, quer ir, é melhor- teve uma sondagem, uma proposta do Bahia para trabalhar com o Rogério Ceni de novo, um cara que gosta dele. Tá sem espaço nesse elenco do São Paulo, não vem sendo muito utilizado ali no meio de campo pelo Zubeldia. Então é um cara novo, um cara jovem, tem história no São Paulo, gol de título da Copa do Brasil, mas ele quer sair porque quer ter mais chances, quer jogar mais. Então acho que o Nestor, tudo bem você liberar, Paulo. O maior problema do Nestor é que tudo que acontece no São Paulo é com o pé dele. Exato. Em dado momento foi bem isso mesmo. Em dado momento foi. Depois que ele fez o gol na Copa do Brasil, aí deu uma aliviada. Deu uma aliviada. Tudo que acontece no São Paulo é culpa do jogador. É um belíssimo do jogador. É bom jogador, agora, Nestor. Nestor, por favor, não sai de São Paulo para ir pro Bahia, não. Vai para um timinho aí que melhor que você tem condição. Mas o Bahia tá com dinheiro. Mas o Bahia tá contigo, dinheiro, Bahia. Tá Mas com fica bom aqui, treinador. mas fica aqui, Rio, São Paulo. Completamente à parte disso, tem a questão do meia. O meia, como é que o São Paulo contrataria um meia? Todo meio campista é caro, pode ser Oscar, Dybala, blá, blá. Nesse modelo, seria um modelo, pelo que eu estou entendendo aos poucos, isso não é oficial, não é falado, não é como no Corinthians, que foi falado. Ah, como é que vai contratar o Memphis Depay? Como é que é, Vessone? Como é que vai contratar o Memphis Depay com a folha de pagamento que o Corinthians tem, com os problemas? Quem está contratando, quem contratou o Memphis Depay? O aporte é o de 57 milhões lá da patrocinadora, da Bet, e o Corinthians complementa com 13 a 15 milhões, mais ou menos, nisso em um ano e meio, enfim. O que tem acontecido no mercado, talvez aconteça com o Palmeiras também, trocando o patrocinador, viu, Marcelo? Acontece com o Corinthians, acontece com quase todos os outros, o patrocinador novo que entra e a competição das bets em todos os clubes, e o modelo do Corinthians deu muito certo. O Memphis deu muito certo. Várias outras vão conseguir mudar o seu aporte, além do contrato usual, com garoto propaganda. Isso pode estar acontecendo no São Paulo, como pode acontecer no Palmeiras, como pode acontecer em todos os outros. Até numa competição entre elas, por exposição. O Galo tá trocando dele, que era o 13º para 4º ou 5º maior, agora a bet dele da patrocinador principal. Então, essa situação, isso estaria atrelado à contratação possível de um meia. Pode ser o Oscar, o Dybala não. O Oscar é uma questão, o Oscar está sem contrato, acabou o contrato dele, o Dybala tem contrato com a Roma. O Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Em relação ao jogador brasileiro, ele só tem menos dinheiro que o Neymar, para vocês terem uma ideia. Porém, o cara se o Oscar for voltar ao Brasil com a sua família, o cara pode ser contratado pelo São Paulo. Ponto. Né? Se ele quiser jogar no Brasil, paga. Possivelmente o salário do Oscar, porque não tem direito federativo. Esse é o parceiro. Exatamente. A qual se referiu o presidente Lucas. Exatamente. Então, os quase 80... O parceiro não é um parceiro, o galope, criptomoeda, o cara, é o patrocinador master do São Paulo, assim como é o patrocinador master do Corinthians, assim como será o patrocinador master do Palmeiras. E o Arnaldo está dizendo, os quase 80 milhões que o Palmeiras vai dar por Orlando City, o São Paulo não precisa dar nada. Zero. Ele vai e acerta com o jogador. Luva, salário e comissão do empresário. E fora os 80 que o Palmeiras deu para tirar lá o jogador do Orlando City. Isso faz muita diferença, né? Claro que faz, mas o por mês, que é a folha de pagamento travada do FIDIC, etc., ele não vai. É claro que o jogador consta da folha de pagamento do time. Quem paga é o clube. Isso. Mas mensalmente aumenta o parceiro... Aumenta a receita via Oscar, aumenta o quanto você pode gastar. E aumenta o aporte do patrocinador. Sim. Fora... Bom, posto... Pô, mas aí tem que buscar um jogador melhor, pô. Melhor que os caras vai ser difícil. Não, como não? Posto isso... O Oscar tá no fim, cara. Não exatamente, né? O Oscar, ele tá mais ou menos no momento em que estava o Lucas. Inclusive em relação à questão... à idade e à questão familiar. Joga na China, não? Sim... O Hulk também jogava na China. Pô, mas não dá para comparar. A temporada do Oscar na China foi muito boa, né? Ele foi o melhor jogador da temporada chinesa e tal. Tudo bem. Nos Estados Unidos, onde está vendo o Facundo? Nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Mas, pô,
Estados Unidos. Mas o outro tem 24 Sabe quantas partidas anos, o cara... Tudo bem, mas eu tô falando, a liga não é desafiadora, não é parâmetro também. Né? Assim como a gente conversou aqui com o nosso especialista na Liga Norte-Americana. Tem jogador de tudo quanto é tipo na Liga Norte-Americana. Se você tem um aporte desse, vai buscar um jogador melhor. Mas o aporte... Qual o jogador melhor? Você contrataria... Não sei qual, mas vai buscar, Pro São Paulo, você contrataria o Facundo ou o Oscar, pelo que é o São Paulo hoje? Não, mas peraí, eu não estou comparando uma coisa com a outra. Mas eu tô comparando Vamos lá, o investimento vamos entrar na ideia. A ideia qual é? A Bet do São Paulo, certo? Bancar um jogador midiático, ok? Ou boa parte do salário, pelo menos. Bom, isso aí. Se a ideia é essa, se isso está acertado, que seja um jogador que realmente faça diferença. O que é expectativa com o Oscar, numa posição que o São Paulo não tem um jogador há milênios, né? Eu entendo o que o Massa está falando. Claro que faz sentido o que você está falando. Não é nada contra o Oscar. O problema é que acho que, considerando Oscar que... também, cara, seleção não veio, foi lá... Considerando que a patrocinadora vai pagar... Claro! Eu sei disso, mas assim, eu estou pensando do ponto... A gente falou tanto de marketing aqui, estou pensando do ponto de vista de marketing. Eu vou trazer aqui o Facundo, que talvez jogue mais do que o Oscar hoje. Só que ele não tem nome. O Oscar é um cara que tem uma ligação com o São Paulo, quer voltar. Eu entendo o que você fala. Você entende o que eu estou dizendo? Isso mas acho vai que conta. contratar o primo do Memphis. Mas deve ter um jogador assim. Então, mas você pode contratar um jogador que seja uma grande... Vamos contratar o Galopo. Esse cara aqui é o cara da Argentina. O cara não faz barulho. Não faz. Eu acho que a patrocinadora não contrataria o Garro, contrataria o Memphis Depay. Exatamente. Mas é esse perfil. Além desse agravante, tem outro agravante. Não o Memphis, um perfil parecido com este. Tá. É isso que eu estou dizendo. É que tem um agravante. Além disso que ele está falando, provavelmente esse cara mais pans que você quer, talvez mais jovem, ele vai custar de direito. Dificilmente a patrocinadora não vai bancar isso. Aí, tem isso não tem direito. Exatamente, é a mesma questão do Memphis. O Oscar, os números dele são assustadores de bom. 39 jogos na temporada passada aí pelo Xangai. 16 gols e 29 assistências. É quase 1 para 1. Todo dia, todo jogo. 39 jogos. Porque é o que o time lá jogou. Vou até olhar aqui, mas deve ser muito parecido com o que o time jogou. Ele ficou quase... Eu entendo, Massa. Tem todas as ponderações. Ele vai fazer 40 jogos, aqui ele vai fazer 70, muda bastante. Assim como o Facundo, né? Assim como qualquer jogador que joga em uma liga menos competitiva. O Facundo tem 24 anos, mas enfim. Mas sim. A questão é a seguinte... Arnaldo, não entendo. O Xangai 42, você é a favor da contratação do Oscar, cara. Ele jogou 39 o Oscar é uma chance de reproduzir o Rames, é quase igual. O cara vem da China, olha o Coronado. A chance de reproduzir o Rames é mais com o Dybala do que com o Oscar. Eu acho um pouco diferente. Até porque o Oscar tem uma questão, ele não vem, ele tem a formação no São Paulo e uma traição ao São Paulo. Ele sabe disso. Ele vem com a mochila nas costas. Se ele for encostar, os caras comem o fígado dele. Então, né, ele sabe disso, né? Agora, a questão da nova era das postagens no Instagram, que você segue a esposa do cara, segue não sei o que lá, foi a mesma situação envolvendo o Lucas. Por isso que eu falei a mesma. A diferença é que o Lucas era um xodó da torcida e o Oscar não é. Exatamente. Só que o Lucas, a família não estava convencida a vir. Foi o que ele falou lá no início, né? Não, tá, e aí, então, não sei o que, vamos. Convenceram a família do Lucas a vir, ele topou, veio e tal, e o Lucas deu certo, né? Mas é isso, boa distinção. Um é xodó, o outro já chega precisando escrever uma história devendo, né? Então, e aí é assim, né? A posição que o São Paulo procura não é uma posição que tem a fartura de jogadores, pelo menos, brasileiros. Tanto que a seleção brasileira não tem nenhum jogador nesse raio de posição, né? A questão da meia, né? A gente fala, quem vai jogar de meia da seleção brasileira? O Rafinha improvisado, é o Paquetá improvisado, é o Rodrigo improvisado. Então, esse jogador idealizado pelo São Paulo é complicado. Eu não sei exatamente, no futebol brasileiro é muito, qual seria a alternativa, não seria o Dybala, evidentemente, ao Oscar nesse momento. Um jogador livre no mercado. Não, eu também não o conheço, eu estou falando de perfil. Já que você tem... É uma novidade isso é legal. Cara, não é legal? Você tem uma bet disposta a colocar um jogador grande no seu time. Ponto. Deixa eu fazer um parênteses só, Massa, rapidinho. É só fazer um parênteses que eu vou fazer todas as vezes que o São Paulo vier com essa história de vai pagar, não sei quem vai pagar. Todas, quando eu falo todas, é 100% das vezes
que o São Paulo se meteu com essa história, não sei quem vai pagar, sempre deu errado. 100% das vezes. Vou recuperá-lo. O Falcão, lá em 85, era o investidor, não foi. O Daniel Alves não foi. O Galopo não foi. O Rames Rodrigues, nenhum deu certo até hoje. É só para deixar isso claro. O São Paulo, ele trabalha, a administração atual do São Paulo trabalha com desconfiança. Porque muitas das coisas que esses caras falaram que ia acontecer, não aconteceram. O Galopo está aí. O Galopo é a prova viva desse negócio de investidor. A era das bets é um negócio bem diferente. Claro, é outro cenário. É só para pontuar. Você tem razão. Assustador o que está acontecendo. Então, mas aí que tá. Eu acho que aí tem que ficar... O negócio é você... Todos os exemplos que você deu... O Rames não, porque o Rames foi contratado pelo São Paulo e ia ser pago pelo São Paulo. Ninguém falou nada. A questão dessa gestão é o Galopo. Sim. Que não seria contratado pelo São Paulo, porque o São Paulo não tinha grana. E acabou entrando. É a mesma coisa que eu disse em relação ao Memphis Depay, o patrocinador do Corinthians. No final das contas, a responsabilidade é do clube. Se a patrocinadora, esse mês não vou conseguir pagar, o Corinthians vai ter que arcar. Sim. É sempre um risco. Isso também vale... sempre um risco. Né? No caso... Sim. E, bom, esse cenário é um cenário possível. Né? Possível, né? Não é um cenário que está aí colocado. Não, só seria possível nesse cenário, porque as travas da questão da reformulação financeira é assim. Então, você percebe que são dois movimentos completamente antagônicos. Você está tirando 3 ou 4 para colocar um lateral esquerdo e vai trazer o Oscar também. Como? Só com uma parceria, né? Só com alguém pagando o Oscar. Tá. Então, e tem outra coisa aí que precisa ficar bem ligeiro. Ah, mas não vou pagar direito econômico pelo Oscar. Não vai. Você não vai pagar 70 milhões. Mas uns 20 vai morrer. Claro. Como entendeu? O Memphis, né? Então, caramba. Então, será que não vale a pena buscar uma opção melhor, um jogador mais competitivo? Ou como... Não, entendeu? Aí que tá. O São Paulo... É disso que eu tô falando. Eu sei, porque... mas o São Paulo considera esse jogador o ideal. Um jogador que tem esses números do Vessone, que é um jogador que cria e faz gol. Tá bom. Então, essa é a situação. Mas eu também... A decisão... Você entende o que eu tô dizendo? Claro. Já que a Bet está disposta... Mas me dá um nome. Não, me dá um nome. Qualquer nome. A gente tem que dar uma olhada. Vamos estudar. Um meia de direito federativo, no mercado. Não lembro agora. Só que tem um caso. Minha memória é péssima. Essas empresas, é o que o Tironi disse, essas empresas, elas não pensam... Não é possível que o São Paulo não consiga prospectar isso também. Não, mas eu quero... Essas empresas... Com o nome, nós podemos prospectar uma sugestão. O que o alerta que o Tironi está fazendo é muito isso daí. Essas empresas não querem contratar o Rodrigo Garro, elas querem contratar o Memphis Depay, é o que o Arnaldo falou. Então... sem colegas nossos, estão falando assim, por que o Corinthians não pegou o dinheiro do Memphis Depay e pagou conta? Não porque para a empresa, para a empresa, ela não quer pagar boleto, ela quer trazer o Memphis para a pessoa ficar feliz e ir lá e apostar com ela, e ela tá lá engajando até agora com a arroba do negócio. É exatamente para isso. Até se fosse pagar, ela podia ter usado o mesmo dinheiro, pagado 50 boletos, a torcida não ia estar feliz. Não levanta a sobrancelha para falar. Vamos começar falando sobre esse patrocínio do São Paulo. Não sei se eu chamo de patrocínio, de investimento, que de certa forma é os dois. Essas viagens que o Júlio Casares fez lá para a Inglaterra foi para se encontrar com esse bendito investidor grego, e tem muita gente falando de forma errada que o São Paulo vai vender a categoria de base. E não é isso que vai acontecer. O São Paulo... praticamente fechou o acordo, vai ser anunciado provavelmente em janeiro, onde esse grego ele vai injetar dinheiro no São Paulo. Mais de 400 milhões vão ser injetados na categoria de base para estrutura do São Paulo e principalmente para contratações. O São Paulo vai passar a fazer o que o Palmeiras faz, contratar bons jogadores de outros times. O que o São Paulo faz hoje é formar jogadores desde os 7 anos. O São Paulo agora vai começar a, além de formar, contratar jogadores de base, bons jogadores de outros times. Para quê? Para que numa temporada, em vez de o São Paulo revelar só o William Gomes, como aconteceu nessa temporada agora, o único jogador que o São Paulo revelou nessa temporada foi o William Gomes. Em vez do São Paulo revelar só o William Gomes, o São Paulo revelar 5 William Gomes. E o que o grego vai ganhar com isso? 2 coisas. Prioridade na compra, porque o grego ele tem outros times, o Olympiacos, o Nottingham Forest lá na Inglaterra, e principalmente
fatia na venda desses jogadores. O São Paulo fica com 60%, o Grego fica com 30%. Cara, 30% de uma venda de um jogador a um valor estratosférico, em um ano, em 2 anos, o Grego recupera o investimento e depois é só lucro. Então, é um puta negócio, tanto pro São Paulo quanto pro Grego. Tem muita gente falando, o São Paulo vai vender as categorias de base. Não é isso que vai acontecer. O Grego vai ter parte na venda de jogadores, mas também vai ajudar o São Paulo a comprar e revelar mais jogadores. A meta do São Paulo, aqui eu tô chutando baixo 5, tá? A meta do São Paulo é por ano fazer no mínimo de 8 a 10 vendas de atletas. Por ano, de 8 a 10 vendas de atleta. Por quê? Porque o investimento vai ser pesado. Então, cara, é muita grana. Lógico que não vão ser 10 Estevãos. Mas se por temporada você vender um Estevão e vende um Estevão aqui, vende um David Neres, sabe? Vende um Nestor, vende um jogador a um preço muito alto e 6 jogadores a preços razoáveis, é muita grana que entra tanto pro São Paulo quanto pro Evangelos, né? Marinakis, o investidor grego. Então, cara, é um puta negócio pro São Paulo. Eu não entendo porque que a torcida vai ficar brava. Eu acho que esse negócio estava muito mal explicado. Tem muita gente que não explica direito o que está acontecendo. E é isso que vai acontecer. Esse dinheiro vai entrar, vai para a categoria de base, para o São Paulo contratar novos jogadores e para esses jogadores serem vendidos. Em vez de São Paulo revelar um jogador por ano, vai revelar 5, 6, 7 jogadores por ano. Por exemplo, o que acontece com o Palmeiras. O Palmeiras revelou 2 bons jogadores, né? Seguidos. O Endrick na temporada, o Estevão em outra. O São Paulo busca revelar muitos jogadores em uma temporada só. Lógico que provavelmente o São Paulo não vai ter a sorte de toda a temporada ter um Estevão, né? Mas, você revelando toda a temporada 5 William Gomes, meus amigos, você pode ter certeza que o faturamento de São Paulo vai subir. Vamos falar sobre o Oscar. Tem muita gente que criticou o Júlio Casares quando o Júlio Casares deixou em aberto a possibilidade do Oscar. Ah, não, o Oscar já falou que não vem. A grande questão que a torcida do São Paulo e muita gente não entende é: o Oscar vai jogar aonde? O Oscar tá exatamente da mesma forma que o Lucas Moura. O Lucas Moura saiu da Europa e estava esperando outras propostas de times europeus que não chegaram. Agora imaginem você, o Lucas Moura, que saiu da Europa, não recebeu nenhuma proposta para ficar lá. E nada interessante para disputar a MLS. Agora imagine o Oscar que está vindo da China. O Oscar está vindo da China. Você acha que o Oscar tem moral para jogar na Europa em algum time com 31 para 32 anos de idade? A história do Oscar vai ser exatamente a mesma história do Lucas Moura. Vai esperar a proposta, não vai vir e pode até chegar uma proposta ou outra da MLS, mas pô, velho, você lá coadjuvante na MLS, vou receber mais ou menos o mesmo salário que se paga aqui no Brasil, porque, não sei se vocês viram, a patrocinadora do São Paulo, a Superbet, se interessou na contratação do Oscar para ser o garoto propaganda. E isso muda muito as coisas. Por quê? Porque o São Paulo teria que esvaziar a folha e fazer loucuras para conseguir pagar o salário do Oscar. Agora, as coisas mudam. O São Paulo pode simplesmente pagar o teto, que geralmente é 800 mil reais. O São Paulo banca 800 mil reais do salário do Oscar, que é o teto, e a patrocinadora banca o resto. A patrocinadora banca 1,5 milhão de reais, o São Paulo banca 800 e o salário do Oscar vai acima de 2 pau. É isso que pode acontecer. A patrocinadora já deu ok. São Paulo e Oscar já tiveram o interesse. O Júlio Casares, ele, cara, você pode criticar o Júlio Casares em muita coisa, mas nesses momentos de negociações difíceis, ele tem a manhinha, ele tem o jeitinho, principalmente porque ele sabe que o Oscar vai fazer o quê? Vai jogar aonde? É aquele negócio, jogou aonde? O Oscar vai jogar aonde, cara? O Oscar não entra mais na Europa, só se for para um Olympiacos da vida, para um timezinho de meio de tabela de campeonato espanhol, talvez
talvez, que ele já tem 31 anos de idade, você acha que ele vai lá jogar no Raio Vallecano? A esperança do Oscar é entrar em um time top da MLS. Essa é a esperança do Oscar, porque o cara que a vida que ele tem, 32 anos de idade, ele não vai sair de uma cultura que é a China para ir para a Arábia, que é uma cultura totalmente diferente. A Arábia vai te oferecer um caminhão de dinheiro, pode até oferecer, mas eu não acho que o cara vai sair de uma cultura chinesa oriental para ir para uma cultura arábica, com as regras, as leis, o bagulho lá é doido, não é igual a China, não. Então, além de ser um outro país, ter um outro tipo de futebol, gramado sintético, cara, é muita coisa. Eu afirmo para vocês aqui, não duvidem do Oscar bater do São Paulo na temporada de 2025. Isso tá mais próximo do que vocês imaginam. O Oscar não vai receber proposta de time europeu. O Oscar, se receber, vai ser de time da MLS. E se o São Paulo souber levar essa negociação, a gente viu a esposa do Oscar, a mesma coisa que a torcida do São Paulo fez com a esposa do Lucas, a torcida do São Paulo tá fazendo com a esposa do Oscar. Falando, vem pro São Paulo, mandando carinho, mandando mensagens, e ela tá vendo. Ela postou um vídeo falando, gente, eu tô vendo, muito obrigado e tal. E pelo jeito dela, ela não tá com aquele jeito, como é que fala, relutante. E isso, muita gente fala, isso não funciona. Isso tá funcionando. Isso tá funcionando porque a pessoa se sente acolhida. Fala, pô, vou ficar fora do Brasil mais um tempo pro Oscar ganhar $500 mil a mais do que ele vai ganhar no Brasil. Será que é interessante pro jogador? O cara com 31 anos já pode vir pro Brasil. Lógico, aqui no Brasil o futebol é um inferno. O cara vai jogar 80 jogos na temporada, mas o cara vai estar perto da família. Chegou no feriado da data FIFA, o cara pode simplesmente pegar um avião e bater lá no sul, ou ficar em São Paulo, ou ir pro Rio. Então são coisas. Cara, o Júlio Casares, ele tem erros e tem acertos, mas essa pegada do Oscar aí, ele ter deixado isso em aberto, é porque ele sabe que dificilmente o Oscar vai receber alguma proposta interessante, assim como o Lucas não recebeu alguma proposta interessante e vai acabar pintando no São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário sobre tudo isso, deixa a sua opinião aí sobre a base do São Paulo. Eu acho que o São Paulo faz bem fechando esse acordo aí, e também a sua opinião sobre o Oscar, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até me perdi aqui e valeu.